Vale a pena fazer uma explicação suplementar sobre o que significa atualizar um autor, né, que ficou faltando no vídeo anterior, que ficou muito grande. Então, o que é atualizar um autor? Né? Isso, evidentemente, é objeto de controvérsia, não é uma posição, não é uma receita de bolo. Né? Mas o Horkheimer teve lá uma ideia genial no texto que ele escreveu, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, né, em outros textos dessa mesma época, no começo do século XX, que foi propor essa ideia de um materialismo interdisciplinar. O professor Marcos Nobre fala em trabalho em consórcio, né, consórcio de cientistas, que atualiza, digamos assim, né, a ideia do Horkheimer. Não vou explorar a diferença entre os dois nesse momento, mas basicamente a ideia é a seguinte: a gente precisa... Bom, se o Marx não está dando conta de explicar o sistema capitalista e a sociedade, a gente precisa produzir uma outra explicação para entender por que ele não funciona. Para fazer isso, nesse momento histórico, começo do século XX, o caminho mais interessante é olhar para as diversas ciências, olhar para a economia, olhar para a sociologia, olhar para a antropologia, olhar para o direito. O problema é que nós já estamos num momento de especialização universitária em que a gente tem vários cientistas, digamos assim, trabalhando cada um na sua área. E cada um produz uma visão parcial do mundo, né? Um olhando por um aspecto, outro por outro. Tem a questão da arte também, das ideologias. Então, vamos construir equipes de pesquisa num instituto de pesquisa social que vão, então, produzir visões a respeito da arte, do direito, da classe operária, enfim, dos vários fenômenos sociais relevantes, de tal maneira que a gente consiga construir uma visão totalizante. E aí, para eles, nesse momento, a filosofia seria a disciplina que poderia identificar, o que poderia dar ali o sentido geral do que estava acontecendo e apontar a eventual possibilidade de construir uma sociedade emancipatória, né? Ou uma sociedade emancipada. Né? Então, atualizar isso é pegar um autor, pegar a visão de sociedade daquele autor e comparar com a sociedade contemporânea para ver se o que ele fala ainda faz sentido ou não, o que faz sentido ou não, e se o horizonte do que esse autor imaginava que fosse a emancipação é o mesmo ou tem que ser alterado. Né? Por exemplo, o que eu fiz com o Franz Neumann no meu doutorado? Né? Eu fui ler o Franz Neumann para dizer, bom, o que o Franz Neumann diz que ainda é interessante para se pensar a sociedade contemporânea? William Scheuermann fez a mesma coisa. O que o Neumann tem para dizer de interessante para pensar a sociedade contemporânea? Nós dois achamos coisas parecidas, o que, na verdade, valida, né, um pouco a pesquisa um do outro. Ele pesquisou um pouco antes, eu escrevi um pouco depois, concordando com ele em parte. Foi justamente essa incompatibilidade entre Estado de Direito e sistema capitalista, algo que vai um pouco na contramão do pensamento crítico, né? Até os dias de hoje, que todo mundo vê o direito só como instrumento de dominação. Né? E a gente percebeu que o Neumann via diferente. Ele disse: tem potenciais aqui de utilização do direito para expressar os interesses da sociedade como um todo e, inclusive, transformando as instituições em função desses interesses. Né? Eu também, aí eu mais do que, né, o Scheuermann também, identifiquei nos textos do Neumann que falam sobre, por exemplo, né, o sistema nazista, né, falam sobre o marcatismo e falam sobre outros fenômenos, digamos, regressivos ou autoritários. Eu chamei tudo isso de perversão do direito porque são as tendências, digamos, conservadoras ou retrógradas, né, que procuram combater o potencial emancipatório do Estado de Direito sob diversas formas diferentes. Aí eu criei uma teoria das perversões. Eu tenho, né, um texto que se chama Perversão do Direito, onde eu identifico lá 3 formas de perversão do direito e vou propor uma quarta a partir do que eu tenho pensado recentemente, além, claro, de pensar os autoritarismos, né, como uma espécie de fuga do direito também. Enfim, isso está nos meus textos. Então, atualizar isso, né, é olhar para um autor, considerando que ele tem um horizonte, enfim, de tempo, né, ele pensou o seu tempo, e a partir do nosso tempo identificar o que ele pode dizer ou não, né, de interessante para a sociedade contemporânea.
Isso se faz, vamos dizer assim, de forma geral, num trabalho de consórcio. Eu também acho que dá para fazer, né, sem necessariamente estar num consórcio, lendo, né, as diversas produções a respeito dos diversos campos sociais e tentando construir uma visão geral, né? Porque fazer consórcio é caro, né? Você precisa ter recursos, você precisa ter um instituto de pesquisa, ou você precisa estar num projeto de pesquisa que possa contratar pessoas, né? Dificilmente a gente consegue uma colaboração no mundo de hoje sem bolsa, dinheiro, enfim, né? Sem recursos. Mas talvez de maneira um pouco menos ambiciosa a gente pode, lendo, né, um pouco sobre antropologia, sociologia, economia, direito, enfim, as diversas áreas e produzindo um pensamento informado que vá atualizando certos autores para pensar questões contemporâneas.